Opa, estamos no ar. Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos juntos nessa live. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu estou aqui com a minha filha, Sara. Tudo bem? Como vocês estão? Sara Kemi e eu nessa live aqui, como eu disse, um pouco diferente. Nós não vamos ter a música, né? O louvor, né? Mas nós vamos ter um bate-papo bem legal. Eu acredito que vocês vão gostar. Queria pedir para você ir compartilhando aí, tá bom? Nós vamos falar de umas experiências de adoração, de oração, de consagração, né? E alguns resultados que a gente tem com essa prática, com a prática da vida no Espírito, tá bom? Então eu quero pedir para você compartilhar. Mas antes eu vou orar, nós vamos orar aqui, tá bom? E ore com a gente aí. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade e por esse momento, Pai. Nós estamos aqui e queremos ser instrumento nas tuas mãos para fazer, Pai, proclamação do teu evangelho, da tua palavra, do reino de Deus. Usa nossas vidas aqui como instrumento. Eu peço inspiração e graça para mim e para Sara, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. É isso aí, então nós vamos compartilhar aqui um pouco com vocês sobre adoração, né? Adoração pessoal, né? Porque nós temos adoração na igreja, quando nós fazemos com todo o corpo, com todos juntos, né? Mas existe a adoração pessoal, aquela que você faz sozinho, né? E a minha filha Sara, ela adora bastante. Ela fica adorando em casa bastante. E hoje ela vai ter a oportunidade de compartilhar com vocês sobre adoração, tá bom? E também depois vocês vão poder fazer as perguntas. Na verdade, você já pode começar a fazer, porque nós vamos ler. Ela vai estar ali olhando no YouTube. Nós estamos ao vivo, deixa eu falar as redes, né? Nós estamos ao vivo no Verbo da Vida Pirituba pelo YouTube, Verbo da Vida Pirituba pelo Facebook e Verbo Pirituba pelo Instagram. Então nós estamos nessas três redes aí, tá bom? Então eu quero que você fique atento, não perca nada do que nós vamos falar. Como eu disse, nós vamos compartilhar algumas coisas bem legais na prática da vida no Espírito. Eu vou começar aqui, eu ia falar para vocês que vocês podem fazer as perguntas, e pode mesmo, já pode ir escrevendo as perguntas aí, tá bom? E depois, daqui a pouco, nós vamos estar lendo e respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então nós vamos falar sobre vida no Espírito aqui, tá bom? Então é isso, vida no Espírito, consagração, oração, adoração, tá bom? E vamos mexer um pouco em unção também, né, Sara? É isso aí. Tá bom, então é o seguinte, ela vai compartilhar agora um pouco com vocês, eu vou perguntar aqui para ela, quando que começou a sua vida de intimidade, de oração, de adoração, né? Como foi e quando foi? Primeiro, quando foi? Eu lembro que Deus, e eu tive uma experiência com Deus, e depois dessa experiência foi quando eu comecei a ser despertada para essa vida de intimidade, né? Para essa vida de adoração, de cantar, de adorar, né? Então eu entrava no meu quarto e ficava ouvindo música. E enquanto eu ouvia a música eu sentia vontade de ir cantando junto, e eu fazia isso durante o dia inteiro, por dias e dias, até que fazendo isso eu comecei a sentir a unção no meu quarto. Eu comecei a sentir as minhas mãos, elas forligando, e no começo eu achava isso um pouco estranho, né? Eu não sabia muito do que se tratava, e o meu pai conversando comigo, ele me explicou que era unção, e foi quando ali que eu comecei a ter uma vida de adoração nos meus 14 anos. E desde então eu venho praticando isso, a adoração, a oração, essas práticas espirituais. Eu me lembro bem, né, quando ela tinha 14, hoje a Sara está com 18 anos, mas ela tinha 14 anos e ela ficava, como ela disse, ela ficava lá tocando as músicas, né, no YouTube, e ali junto das músicas ela ficava adorando. E teve uma das vezes, né, nessa época, com 14 anos, ela me chamou e ela tinha falado: pai, eu senti aquilo que você fala, eu senti a unção aqui na adoração, enquanto estava adorando, é muito gostoso, e ela compartilhou aquilo comigo, eu fiquei muito feliz, né? É muito legal, muito gratificante ver ela entrando sozinha no quarto, na adoração e no louvor a Deus. Então você já viu para que caminho nós
nós vamos por esse caminho, né? Então nós vamos compartilhar com vocês aí algumas experiências, né? Na adoração, no louvor e na oração em línguas. Muito bacana, tá bom? Vai compartilhando essa live, aquelas pessoas que vocês querem que ouçam essas coisas que nós vamos falar aqui, vai compartilhando aí para que eles possam assistir com a gente. Pai e filho aqui compartilhando da experiência de uma vida de consagração, tá bom? Então, Sara, você disse que começou, né, lá com uns 14 anos, mais ou menos, uma vida de adoração, né? E conta pra gente alguma experiência que você lembra bem, que te marcou nesse tempo de adoração. Uma experiência assim que você fala, não, essa daqui foi a maior. Seja como for, né, cada um tem o seu momento, né, que tem uma experiência e ali te marca. Conta uma pra nós. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de chegar da igreja e eu estava me preparando para ir dormir. E eu gostava muito de colocar, às vezes, um fundo musical, um soque, um espontâneo para eu ir adorando em cima, né? E enquanto eu ali estava orando, às vezes flui uma adoração espontânea. E eu lembro que enquanto eu estava ali adorando, eu fechei os meus olhos, eu senti, foi a primeira vez que eu senti uma unção assim que realmente parecia com que eu tivesse perdido os meus sentidos. E eu lembro que eu estava ali adorando, eu senti como se alguém estivesse segurando as minhas mãos, e derramando a unção sobre as minhas mãos, só que não tinha ninguém no meu quarto. Foi quando ali, eu não vi abertamente, mas eu senti como se Jesus estivesse ali frente a frente comigo, segurando as minhas mãos e cada vez mais forte, ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E foi quando eu parei e falei, cara, eu nunca senti isso. Dessa forma, eu nunca senti. E eu lembro que depois daquele dia foi quando eu comecei a me apaixonar mais pela vida de adoração, pela vida de oração. E eu senti mesmo como se eu tivesse recebido algo novo, uma porção nova que realmente transformou a minha vida. Aí foi lá naquele início, lá quando você começou, que tinha 14 anos, ou foi logo depois, ou foi recente, como que foi isso? Eu acho que isso foi, eu tinha uns 15 anos por aí. Foi, um ano depois de eu ter começado a minha vida de adoração. Então você tinha uns 15 anos mais ou menos e você lembra dessa experiência. Quando eu comecei a sentir a unção, e quando as pessoas às vezes perguntam, pastor, o que é a unção tangível que você fala? O que é isso, né? Que às vezes a gente compartilha. Eu aprendi, né, sobre isso com o Kenneth e Reagan, o Kenneth Reagan pai, né? E ele fala sobre a unção tangível. Aliás, ele tem uma mensagem, um livro que fala sobre isso. O título é a unção tangível, né? Ou a tangibilidade do Espírito, que é a mesma coisa. Então, quando eu comecei a sentir a unção, que é a unção tangível, eu tinha uns 26, 27 anos, e eu estava ali no quarto, deitado na cama, orando. Na verdade, eu tinha sentido uma vez com uma imposição de mãos que eu recebi de um profeta, mas eu estava no quarto, deitado, adorando, né? Orando em línguas, na verdade, orando muito tempo ali em línguas, e na verdade no início era muito seco, sabe? Estava orando em línguas muito seco, nada de sentir nada. De fato que eu não estava buscando sentir algo, mas eu estava buscando aquela experiência, aquela comunhão. Então eu ficava ali adorando, e aí chegou um dado momento, as minhas mãos começaram a formigar, e sempre começa pelos meus dedinhos, né? Eu comecei a sentir aquele formigamento nas mãos, e como eu tinha sentido aquilo lá num culto com aquele profeta, então eu sabia que era a unção que estava de volta. Naquela adoração, eu sentindo aquilo, eu orava em línguas. E sabe, você tem um santo temor nesse momento que você está, sabe, com aquela presença tangível que você quase que não quer respirar para não ir embora. Você sentiu algo assim também? Né? Você costuma fazer mais adoração pessoal, né? Ou oração em línguas? Qual que você costuma... Hoje em dia eu pratico os dois, mas tem uma época da minha vida que eu não orava muito em línguas e eu apenas adorava. Eu lembro que o Espírito Santo, ele falou comigo a respeito disso. Ele falou para mim, enquanto você ora em línguas, você vai cavando algo fundo, né? E você vai construindo algo, mas quando você entra em adoração é quando eu posso derramar uma nova porção sobre aquilo que você construiu. Então a gente precisa, andar nessas duas práticas, sabe? Eu sei que uma coisa é boa e outra coisa também é boa, mas quando a gente une essas duas práticas, a gente entra em algo mais profundo. Glória a Deus, Porque o David Roberts, ele fala bastante sobre os dois. Ele fala sobre oração em línguas e ele fala sobre também a adoração pessoal, né? Então, a gente aprende muita coisa com o David Roberts. E uma das coisas que ele fala é que quando você adora,
a unção tangível, essa unção, ela se manifesta mais rápido, né? Ele chama também de você ter os sentidos naturais batizados. Porque batizar é o que? É mergulhar, né? Então ele chama de sentidos batizados. O que significa isso? Os seus sentidos naturais, eles começam a ser mergulhados dentro de uma presença, né, na adoração pessoal. Então você adora ali, você faz a adoração e os seus sentidos, eles começam a ser mergulhados naquela presença tangível. É maravilhoso, né, Sara? Eu sinto que por vezes eu posso ficar horas e horas orando em línguas e não sentir nada, mas quando eu me coloco no lugar de entrar nesse lugar de adoração, é muito rápido o fato de eu sentir alguma coisa, na questão tangível mesmo. Eu sinto muito mais rápido na adoração, então eu sinto mesmo que há esse batismo, né, essa presença manifesta. E é interessante o meu caso e o caso da Sara, porque é o seguinte, ela faz mais adoração do que oração em línguas. Ela faz os dois, porém ela faz mais adoração pessoal do que oração em línguas. No meu caso, eu faço mais oração em línguas do que adoração. E ambos tivemos experiência com os dois, mas eu costumo ter mais experiências orando em línguas e ela costuma ter mais experiências adorando, né? Então assim, eu tenho experimentado muito da unção tangível quando eu oro em línguas. E ela nós sabemos a importância dos dois. É importante você adorar, como é importante você orar em línguas, não é? Quando você ora em línguas, por exemplo, você cria um fundamento na sua vida, não é? Orar em línguas, além de ser... Orar em línguas é um dom de revelação, mas como diz a Bíblia, a palavra de Deus, a oração em línguas te edifica, constrói uma base sobre você. A oração em línguas constrói um fundamento sobre você. Então, o David Roberts até fala, Sara, que ele fala assim, você adora a Deus, né? Mas ora em línguas para você permanecer por aqui. E ele fala essa frase e eu ficava pensando, o que ele quer dizer? Depois eu entendi com o tempo. Muitas pessoas, eles entram em Deus, né? Mas sem construir um fundamento. Você pode adorar muito, fazer muita adoração pessoal e não construir um fundamento, aí a unção vem sobre você, só que se você não tem uma base sobre você, né, então pode acontecer de você escorregar, você não tem firmeza, você não tem força, e na oração em línguas você constrói essa base, né? Sim, eu lembro que no começo, quando eu comecei com essa vida de intimidade, eu adorava muito mais do que eu orava em línguas. Na verdade, tinha dias que eu nem orava em línguas. E eu lembro que eu tinha experiências incríveis na adoração, só que eu era muito inconstante, né? Um dia eu estava adorando muito, numa semana eu estava adorando muito, acho que esse retorno tá muito alto. Na outra semana não. Então tinha essa muita inconstância. Então o Espírito Santo começou a me despertar, a me alertar para eu entrar nessa vida de oração em línguas, na qual eu formaria mesmo uma base, uma estrutura, né? Para eu me firmar e não andar mais nessa inconstância. É isso aí, hoje nós estamos aqui, nós dois, a Sara e eu, para compartilhar dessas experiências, né? Como eu disse no começo, de oração, de adoração pessoal, de intimidade com Deus, né? Então, se você tem as suas perguntas aí, você vai poder mandar para nós, tá bom? A Sara e eu, nós vamos estar respondendo algumas perguntas, né? Eu acho que o meu retorno aqui está muito alto, está retornando e reverberando aqui para mim. Então nós vamos responder também as suas perguntas, mas enquanto isso a gente vai ficar aqui compartilhando da experiência de adoração, da experiência de oração em línguas, né? Da experiência dessa intimidade com Deus. Deixa eu contar aqui, Sara, a primeira vez que eu senti a unção tangível, eu toquei no assunto, quando eu disse que foi um profeta que impôs as mãos sobre mim. Eu estava numa aula do Rema, né? Era a aula do Rema e a matéria era unção. Até então eu não tinha sentido a unção e era muito desconfiado. Eu era desconfiado com aquelas pessoas que sabe, muito almática, mas não tinha nada do real, do verdadeiro. Eu sempre gostei, sempre quis o real, sabe? Eu não sei se você está me entendendo. Eu sempre desejei o real. Se é a unção, eu quero. Mas eu não quero só emocionalismo, eu não quero somente barulho, eu não quero somente essas coisas, eu quero a unção tangível. Então eu realmente via pregadores, esses pregadores famosos que operam na unção, eles operando e eu sabia, eu conseguia ver e acreditava naquilo. Mas de repente eu me deparava em algum culto, em algum lugar, com alguns desses chamados profetas. Eu não sou contra profeta de jeito nenhum, mas eles eram puro emocionalismo e não tinha nada real. E na verdade, de fato, que eles nem
pregava a mensagem, ele simplesmente fazia barulho. Então no começo eu me fechava com esse negócio, né? Então eu estava ali naquela aula do Rema com aquele profeta, e aquele profeta, ele estava dando aquela aula, eu não estava gostando muito no início, e ele dizia que ele ia dar umas demonstrações, ele ia fazer algumas demonstrações da unção. A matéria era compreendendo a unção, e ele disse que ele ia dar algumas demonstrações. Eu ficava desconfiado com aquilo. Como assim ele vai dar algumas demonstrações? Como assim ele vai fazer isso? Como assim? Dar umas demonstrações da unção. Então eu ficava muito desconfiado, né? Eu não sabia que deveria ser assim, porque em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia fala sobre isso, Paulo, dizendo que a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não seja apoiada somente no conhecimento. Então assim, veja bem, olhando para isso na palavra, então o que se espera? Espera-se que a pregação ela venha acompanhada do mover do Espírito. A pregação venha acompanhada com os resultados, dizendo de uma maneira mais prática. A pregação venha acompanhada com a manifestação. Então isso já era comum na Bíblia. Então aquele profeta estava dizendo que ele ia dar esse tipo de demonstração. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão e minha irmã. Quando aquele profeta, ele começou a fazer as manifestações, deixa eu contar para você um pouco de como é que foi. Eu lembro que ele chamou 5 pessoas na frente, e ele colocou uma do lado da outra, somente apoiando. Ele disse, ninguém segura ninguém. Somente apoia assim a sua mão uma na outra, assim, um do lado do outro. E eu lembro que ele estava assim, um do lado do outro. E eu me lembro que aquele profeta bateu na mão de uma das pessoas e caiu 3 pessoas no chão, de uma vez, de cara. Não era preparado, não era programado, por isso não tinha nenhum diácono ali para segurar. De fato que não era um culto, era uma aula do Rema. Então aquelas 3 pessoas caíram. Então faltaram 2 pessoas, e aí ele parou na frente daquela 4ª pessoa, ele falou algumas palavras com ela, deu algumas palavras para ela, orou por ela, ela começou a chorar ali, e ele foi na 5ª pessoa, impôs as mãos sobre aquela 5ª pessoa, ela caiu de cara no chão diante dos meus olhos. Eu fiquei com os olhos arregalados ali naquela aula, sentado e vendo aquilo, ouvindo aquilo, e aí eu comecei a ficar empolgado agora, e ele começou a fazer algumas coisas ali. Foi algumas coisas assim que eu ficava, uau, que isso e tal. E eu me lembro que nesse dia ele chamou quem eram as pessoas tímidas. Tinha eu e mais um senhor lá, né? Nós fomos para a frente. E aí eu só lembro da minha parte. A partir daí, ele impôs as mãos sobre mim. E ele colocou a mão e ele orou sobre mim. Eu não sei se ele colocou a mão na minha cabeça ou no meu ombro. Eu só sei que ele estava orando por mim ali, para mim ali. E aí quando ele estava orando, aquela unção veio. Então as minhas pernas elas ficaram, sabe assim, balançando, tremendo. A minha barriga ela começou a pegar um fogo que não estava antes, né? E as minhas mãos começaram a formigar a partir dos dedinhos. E eu comecei a sentir aquilo. Então não feche de segundos, meu irmão e minha irmã. Olha só, eu estava ali, ele orando por mim. Eu não sei quanto tempo aquilo, mas para mim parecia um tempo longo, e eu comecei a sentir toda aquela unção, e dentro de mim eu ficava pensando e dizendo, uau, que negócio maravilhoso é isso, que coisa gostosa. Eu me lembro que ele perguntou, o que aconteceu, irmão? E eu falei, meu Deus, se alguém me contasse, talvez eu não iria acreditar, mas isso está acontecendo comigo. Então foi demais para mim, foi maravilhoso. E desde então eu fiquei apaixonado muito mais pela unção. Comecei a ler, a estudar, né? Comecei a ouvir sobre a unção, comecei a pesquisar sobre a unção. Eu me apaixonei pela unção tangível desde então, e desde então aquela unção veio me acompanhando e só cresceu através dos anos, né? Você lembra de alguma experiência assim também, Sara? A primeira que foi da unção tangível, assim, que você sentiu, como é que foi? Eu lembro a primeira vez que eu senti a unção na igreja, e eu era a monitora das crianças, e eu lembro que você chamou para orar pelas monitoras das crianças, e eu lembro que você tinha sentido isso, e eu lembro que também eu comecei a me apaixonar por aquela unção. E depois eu passei a buscar aquilo, né? Foi depois disso, acho que foi na mesma época que eu comecei a entrar nessa vida de intimidade. Mas também vai lembrar, eu amo a unção tangível, falando sobre a unção, sobre aquilo que a gente sente. A gente não busca só por aquilo que a gente pode sentir, só por aquilo que a gente vai sentir, né? A gente também
tem que entrar numa maturidade espiritual de buscar a Deus, independente daquilo que a gente sente ou não. É claro que eu amo quando a unção está presente, mas eu busco a Deus independente daquilo que eu vou sentir ou não. Eu só entro naquele lugar para buscar quem Deus é, e não para buscar aquilo que Ele pode fazer na minha vida, aquilo que Ele pode derramar. Eu busco a Deus por quem Deus é, porque eu sei que eu preciso dele, nós buscamos Ele por isso. Então, nós precisamos entrar nessa maturidade espiritual de buscar a Deus não só por aquilo que Ele pode derramar na minha vida. Porque muitas pessoas, ao começarem a buscar a Deus, falam, orando em línguas, em adoração, mas não está acontecendo nada, né? Elas costumam pensar, às vezes, quando não sente nada. Mas não está acontecendo nada, como se a adoração, a oração em língua de Deus fosse um produto, né? Eu adoro para acontecer ali alguma coisa imediatamente, mas isso não é um produto. A adoração não é um produto, né? Deus é uma pessoa real e eu sou transformada, né? 2 Coríntios fala que quando eu busco a Deus, eu sou transformada de glória em glória, eu contemplar a sua imagem. Pode ser que eu não esteja sentindo nada, mas está escrito na palavra. Então eu não vou ficar com aquilo que eu estou sentindo, não estou sentindo nada, mas a palavra me garante que eu estou sendo transformada. Então, Deus, que eu estou sendo transformada independente daquilo que eu sinto. Porque eu lembro uma vez eu estava adorando e eu não estava sentindo nada. E o Senhor falou para mim, enquanto você me adora, os anjos estão trabalhando ao seu favor. Eu estava vendo os anjos trabalhando, eu não estava. Eu poderia muito bem desistir por não estar sentindo nada, mas Deus me garantiu que os anjos estavam trabalhando a meu favor. Então não depende só daquilo que eu sinto. É claro que é muito bom sentir, e eu amo sentir, nós amamos sentir a unção, nós somos apaixonados pela unção. Mas independente de eu sentir ou não, a palavra me garante que algo está acontecendo, então eu vou ficar com o que a palavra diz. Isso mesmo, é muito bom. Nós vamos continuar nesse assunto que ela está falando, mas deixa eu só dizer que nós tivemos problema nas redes. Nós tivemos problemas em quais redes? YouTube e Facebook, né? Tivemos problemas, nós já voltamos para os dois? Não, nós estamos ao vivo em qual agora? Nós estamos ao vivo, parece que no Facebook voltamos também, certo? Voltamos no Face e no Instagram, sabe? Certo, parece que nós tivemos problema no YouTube. Certo, então voltando aqui no assunto que a Sara está colocando, e é muito bom, muitas pessoas, Sara, eles escrevem para mim no WhatsApp ou no Facebook ou até mesmo no meu canal no YouTube, né? E eles me escrevem, eles perguntam, pastor, quando que começou, pastor, eu não estou sentindo nada, pastor, então eles me fazem várias dessas perguntas sobre estar sentindo ou não estar, e realmente isso que você falou é bem colocado, porque as pessoas elas pensam muitas vezes, Sara, que o fato de eles não estar sentindo, então não está acontecendo, e não é assim, não é? Não é assim. Na verdade, você não estar sentindo, porque assim, o propósito de adorar é adorar, certo? O propósito de adorar não é você receber a unção. Não, na verdade, não é receber nada. O propósito de adorar a Deus é adorar a Deus. E mesmo na oração em línguas, você ora em línguas para estar em comunhão com Deus, consequentemente você é edificado, né? Consequentemente, porque assim, receber mais da unção, receber mais desses benefícios, é tudo consequência, né? É consequência de uma vida de intimidade, é consequência de uma vida de adoração, é consequência de uma vida de entrega, de oração em línguas. Então, na verdade, o sentir, ele é consequência. Mas assim, por muito tempo, Sara, aconteceu comigo de eu estar orando em línguas, muitas horas, aliás. Teve vezes que eu orei em línguas o dia todo e realmente eu não sentia nada. Simplesmente eu ficava, era seco, tomando água o dia todo, indo no banheiro tomando água o dia todo e basicamente fazendo isso, né? Então, não está sentindo nada? Continue, porque a palavra, como a Sara disse, a palavra garante que é assim. A palavra promete que é assim. A palavra diz para a gente adorar. Então vamos adorar porque a palavra diz. Agora, o bom de tudo isso é que nós sabemos que existe recompensa. Existe recompensa, como eu disse, por adorar. Existe recompensa por se consagrar. Existe recompensa por jejuar. A Bíblia fala sobre isso em Mateus 6. Recompensa por ofertar, recompensa por orar, recompensa por jejuar. Existe recompensa por adorar. Mas a gente tem que ficar focado sempre na vida com Deus, né? Na vida de intimidade com Deus. Que conselho você dá, Sara, para essas pessoas que eles realmente estão esperando sentir algo, né? Que conselho você dá para eles, ou que recomendação você dá para eles, para que eles possam avançar nessa prática? Quando eu comecei a uma vida de adoração, eu lembro que eu não buscava Deus por aquilo que eu podia sentir, até porque na adoração eu nunca havia sentido nada. Então eu adorava a Deus realmente por adorar a Deus.
E não porque eu estava atrás de sentir alguma coisa, não que isso seja errado, mas eu estava ali realmente com um propósito que era adorar a Deus. E como resultado, eu comecei a sentir coisas, comecei a sentir a unção sobre mim, mas eu não estava atrás daquilo. E eu lembro que por vezes eu entrava naquele lugar porque eu queria sentir, e eu sentia um ambiente totalmente seco, porque eu estava atrás de só sentir. Eu não estava ali com o coração realmente porque eu quero adorar a Deus. Então, continue fazendo o que você está fazendo, sabe? Continue com o seu coração de adorador para realmente adorar a Deus com esse propósito e essa intenção. Pense assim, eu vou adorar a Deus por quem Ele é, sentindo ou não sentindo, e eu não vou parar, eu não vou desistir. O ambiente pode estar seco, eu posso não estar sentindo nada, eu posso estar querendo desistir, mas eu vou adorar a Deus. E consequentemente vem a unção, ou pode não vir também, mas eu nunca vou parar. Eu nunca vou parar de adorar a Deus. Eu poderia nunca mais sentir nada, eu poderia nunca mais sentir a unção até que Ele venha, mas eu não pararia de adorar, eu não pararia de buscar. É bom você falar isso daí, como eu já disse, e é muito bom mesmo, porque às vezes a gente se perde, né, tentando sentir alguma coisa. Às vezes a gente se perde por causa dos resultados. A gente, né, nós estamos hoje na era moderna de tudo muito rápido, tudo micro-ondas. Então, às vezes a gente quer que aconteça logo, né, e na verdade a gente acaba se perdendo na adoração. Se a gente focar, esquece resultado, esquece os prêmios e foca em Deus no que diz respeito, é claro, à adoração, no que diz respeito à oração. Vai ter resultado, vai ter mudança, vai ter crescimento, vai ter tudo isso. Vai ter, e Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo, tá bom? Deus não pode negar-se a si mesmo. Então assim, se Ele promete que vai ter, então vai ter. Só que a gente, do nosso lado aqui, a gente tem que ficar focado em adorar porque amamos, em buscar a Deus porque amamos a presença dEle. E isso vai fazer com que a gente entre mais fundo nele. E outra coisa, como a Sara já falou até recentemente, ela falou isso. Ela disse sobre você chegando numa maturidade onde você não busca mais isso. Você sabe que vai ter, mas você não busca mais isso. Você busca a presença, você busca a intimidade, você busca a comunhão com Deus. E isso tem que ficar para nós, de a gente querer buscar. Porque a princípio é como as crianças, né? Os pais, eles agradam com uma coisa ou outra e tal, mas os pais esperam dos seus filhos o amor deles também, não é? E Deus espera dos seus filhos o amor dos filhos também. Ele espera ser amado pelos filhos. Então a gente tem que adorar e amar a Deus independentemente dos resultados. Como Ele é bom, Ele é galardoador, não se preocupe sobre os resultados, porque eles aparecerão, eles chegarão e ainda te surpreenderão, vai fazer você querer fazer mais, amar mais, buscar mais a Deus, mas não pelos resultados, mas pela pessoa de Deus, certo, Sara? Amém. Eu quero contar uma experiência de um acampamento que eu fui no começo desse ano. Foi um acampamento de... acho que eram 4 dias do acampamento, mas como a gente tinha ido um dia anterior, eu fiquei 5 dias lá. E eu lembro que teve culto nesse dia, teve culto todos os dias, de manhã e à noite. E eu lembro que no primeiro dia teve um culto e foi realmente muito bom. Muitas pessoas choraram, muitas pessoas receberam a unção, a palavra realmente foi ótima. E ali eu não senti nada, e eu realmente não estava... Eu estava tranquila, e no outro dia teve culto também e aconteceu a mesma coisa. Muitos sentiram alguma coisa, muitos choraram, muitos caíram e eu não senti nada. E no sábado à noite também, e todos os dias assim. Eu lembro que no penúltimo dia eu já estava ali, e nos dias que eu estava lá, eu estava me consagrando, orando em língua, jejuando. E eu lembro que eu comecei a ficar chateada, né? Poxa Deus, eu vim aqui porque eu quero receber algo novo. E eu sei que o Senhor tem algo novo para mim aqui, mas eu não estou sentindo nada. Todo mundo vem me contar uma experiência que teve com Deus na hora do culto e eu simplesmente não tenho nada para contar. Eu simplesmente não recebi nada e eu quero sentir alguma coisa. E eu lembro que naquele penúltimo culto, depois que a Érica pregou, eu tava ali e eu falei, não, hoje é o meu culto, hoje eu vou sentir alguma coisa. E eu lembro que eu tava ali e eu orando e não sentindo nada. E quando já tava quase no finalzinho pra acabar, e todas as pessoas já estavam recebendo, eu falei, quer saber? Eu vou adorar a Deus, independente daquilo que eu sinto ou não, eu só vou continuar aqui adorando. E eu lembro que eu sentei no meu cantinho e fiquei ali orando. E aí eu lembro que ali eu recebi algumas palavras, o Espírito Santo, de pessoas, né? O Espírito Santo começou a falar pra mim. Esses todos os dias que você não estava sentindo nada, você estava buscando, você estava se consagrando, você estava orando em línguas, você estava cavando fundo para aquilo que eu ia derramar na sua vida agora. Porque Deus não ia derramar algo na minha vida de qualquer jeito, Ele precisava de uma estrutura.
Então ali ele falou, nesses dias que você estava orando em línguas e eu vi o que você estava fazendo, mas você estava se preparando para aquilo que eu ia derramar na sua vida agora. E depois daquelas palavras foi quando eu senti uma unção, foi a maior unção que eu já senti em toda a minha vida. Eu recebi palavras de Deus ali dizendo sobre coisas que iam acontecer e realmente aconteceram, mas foi assim a maior unção que eu já recebi. Eu estava ali no chão e as minhas mãos começaram a formigar. Depois o culto havia acabado, as pessoas já estavam indo jantar, as pessoas já estavam indo dormir, eu ainda estava ali recebendo cada vez mais. Então, ali naqueles dias foi quando Deus abriu a minha mente, sabe? Independente daquilo que eu estou sentindo ou não, eu não vou parar porque algo está acontecendo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar com vocês, nós estamos tendo um problema aqui no Facebook, no YouTube. Então eu quero pedir para você ir para o Instagram, Verbo Pirituba, tá bom? Nós estamos lá no Instagram também. Estamos tentando transmitir pelas 3 redes nossas, Verbo da Vida Pirituba YouTube, Verbo da Vida Pirituba Facebook e Verbo Pirituba no Instagram. Como nós estamos tendo problema nessas redes, pule para o Instagram, tá bom? Hoje vai ser uma live de aproximadamente 1 hora, não é? Que é o que o Instagram segura, tá bom? E nós estamos lá no Instagram. Pula para lá para a gente continuar aqui a nossa live e você não perder. E se você por acaso escreveu a sua pergunta numa dessas redes, no Facebook ou no YouTube, escreva novamente lá no Instagram para a gente poder responder aqui, tá bom? Participe com a gente, tá bom? Se você tem a sua pergunta, participe aí com a gente para que a gente possa fazer junto essa live, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui compartilhando de vida no Espírito, uma vida de adoração, uma vida de oração em línguas, uma vida de entrega. Nós estamos falando sobre essas coisas aqui, tá bom? Vida de jejum também. A Sara tem uma longa prática de jejum. Eu também, nós temos jejuado bastante, nós temos orado bastante, buscado a Deus bastante porque nós temos interesse, desejo, na verdade, é melhor colocado dizer desejo. Nós temos desejo de avançar com Deus. Sara, nos nossos acampamentos, você percebe que as manifestações são maiores? Acontece muito mais manifestações, né? Não digo só no nosso. Em acampamentos eu digo que acontece muito mais, não é? As pessoas têm mais experiência. Você já percebeu isso? Sim, eu gosto muito de uma frase que é que Deus se manifesta onde Ele é desejado, né? E quando nós vamos para acampamento, nós vamos num único propósito, todos nós. E, consequentemente, a unção fica mais forte, né? A presença fica manifesta, a presença de Deus é manifesta. Então, sim, eu sinto, sim, muito mais forte nos acampamentos. E sempre nos acampamentos eu sempre vou com um propósito. Então, antes de todo acampamento, eu sempre faço um jejum para quando eu for para esse acampamento eu receber algo novo. Sim, é sempre a preparação, né? Então, que na verdade acontece, né? Porque para Deus não tem lugar, não é a questão o lugar. Deus pode se manifestar nessa sala, Deus pode se manifestar no trem, no ônibus. Para Deus não importa, né? A questão é a expectativa, a questão é o desejo e a preparação, né, Sara? Que é o que você está falando. A questão é a preparação, né? O ambiente. Então, quando as pessoas, como a Sara está dizendo, quando as pessoas vão para um acampamento, elas vão preparadas, elas vão, né, lá em busca disso, elas se preparam, elas jejuam, elas consagram, elas oram, então elas vão nessa intensidade. E também tem o fator de que elas estão lá, não estão preocupadas mais com o horário, né? Elas não estão mais preocupadas com o tempo, o horário, então elas se entregam mais ainda. Então, só para você saber, não é a questão do lugar, tá bom? Porque eles foram lá para o campo, então funcionam mais. Não é a questão do lugar. A questão é a consciência, a entrega, a consagração, a busca, o desejo, tá bom? E o tempo que as pessoas elas dispõem para estar nessas buscas. Então, acampamento é sempre bom para isso, né? Quero até aproveitar para dizer para eles que nós vamos ter um acampamento esse ano, né? Sim, nós teremos o acampamento em dezembro, nos dias... Quais são os dias do acampamento? Os dias do acampamento, dia 5 Dia 5 e 6 de dezembro. 5 e 6 de dezembro. Então, você corre lá no nosso Instagram, nas nossas páginas, para procurar mais informações sobre esse nosso acampamento. Tá bom, vou continuar dizendo para você, pule lá para um Instagram, se você está no YouTube ou Facebook, pule para o Instagram, porque nós estamos ao vivo lá também, e eu acho que lá está melhor a imagem. Nós estamos sem imagem por enquanto aqui, tá bom, no YouTube, nós estamos sem imagem no Facebook, tá bom? Somente áudio, você consegue escutar a minha voz, mas não consegue ver a imagem. Então pule para o Verbo Pirituba no Instagram para a gente continuar a nossa live. Faça a sua pergunta. Tem alguma pergunta aí já, Sara? Ainda não? Aqui ainda não. Ainda não colocaram nada, né?
Tá bom, faça a sua pergunta, compartilhe aí com a gente, para a gente prosseguir na nossa live de hoje. Nós vamos durar 1 hora, tá bom? Essa live vai ser uma live de 1 hora, eu e a Sara conversando aqui, batendo um papo com você. Fala um pouco de jejum para nós, Sara. Quando eu comecei a jejuar, acho que eu tinha uns 15 anos, foi quando eu estava me preparando para a primeira vez que eu ia pregar. Eu já havia feito algum jejum, mas tirado apenas uma refeição, coisa assim. Foi a primeira vez que realmente fiz um jejum prolongado. E eu confesso que eu estava com muito medo, né? Era a primeira vez que eu ia fazer, então eu estava meio com receio de fazer esse jejum, mas eu lembro que eu me lancei. Eu falei, não, eu quero mais, eu preciso receber mais. E foi quando ali que eu comecei a ter as minhas maiores experiências com Deus, né? Foi quando, eu acho que foi nessa mesma época, com 15 anos, que eu tive aquela primeira experiência na adoração. Porque eu estava realmente nessa busca. Não só porque eu ia pregar, mas porque eu precisava de mais, eu queria mais. Então foi quando a primeira vez que eu fiz esse jejum prolongado. E eu tive experiências com Deus extraordinárias. Eu lembro que uma vez o meu pai entrou no quarto e eu tinha acabado de acordar. E eu tava ali deitada mesmo, falei, eu vou adorar aqui deitada mesmo, porque você fica mais fraco, né? Você não tá recebendo os nutrientes necessários, então eu falei, eu vou adorar aqui deitada. E quando eu comecei a adorar, foi quando a unção veio muito rápido. Eu abri a minha boca e a unção veio. E naquele momento eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. Porque a unção veio muito forte. Então eu deitei, eu falei, eu vou ficar aqui, é melhor eu ficar aqui deitada. Porque veio muito, muito forte. Porque quando nós jejuamos, a gente... como fala? As vontades da nossa carne, a gente amortece a vontade do nosso corpo, o nosso espírito ele fica muito mais forte, né? Então eu tava ali recebendo e eu lembro que eu falei, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, porque eu nunca tinha sentido daquela forma. E o meu pai entrou no quarto e eu lembro que o ambiente estava carregado de unção. E ele falando comigo, eu só estava conseguindo sentir aquela unção, sabe? Eu não conseguia mais me mexer, eu não conseguia mais me mover. As minhas bocas formigavam, até os meus dentes formigavam. Eu nunca havia sentido aquilo. E eu lembro que meu pai falando comigo, eu senti como se tivesse um anjo atrás dele. E quando nós estamos jejuando, a gente fica muito mais sensível no Espírito e sensível também para ter visões, sensível também para ser guiado pelo Espírito. O jejum deixa a gente muito mais sensível, porque a gente passa a não alimentar a nossa carne, mas começa a se alimentar no Espírito, né? E só para desmistificar o jejum, né? O jejum não é algo que você faz e Deus olha ali e fala assim, puxa, tá jejuando, então eu vou alcançar, vou abençoar, vou fazer o que ele está pedindo. Então o jejum, na verdade, gente, não é para convencer a Deus, não é para convencer a Deus. Agora Deus está convencido porque a gente fez algo, sabe, tipo uma greve de fome, né? Então Deus agora vai atender. Então saiba já de antemão que jejum não é para isso, tá bom? O jejum você não lida com Deus e a vontade dele. A vontade de Deus é a mesma, Deus é o mesmo, ele permanece o mesmo, tá bom? Ele quer abençoar as pessoas, ele quer ajudar as pessoas. Deus é o mesmo e ele quer antes, durante e depois do seu jejum. A mesma coisa. A questão é que o jejum muda a gente. Como assim, pastor? Muda a gente e não muda a Deus? É como a Sara acabou de dizer. Quando você jejua, você está fazendo o quê? Você está abatendo a sua carne. Porque assim, gente, pessoal, você que nasceu de novo no seu espírito, você sabe disso. Você nasceu de novo no seu espírito. O seu espírito é uma nova criação. Você é uma nova criação porque nasceu de novo no espírito. Então assim, no espírito você tem desejo das coisas de Deus, vontade das coisas de Deus. No espírito você não tem cansaço. No espírito você não tem vontade das coisas do mundo. Não tem, né? Então, pastor, o que é esse negócio em mim que me faz, às vezes, não querer orar, não querer ir para a igreja, não querer... O que é isso em mim? Não é o seu homem real, não é o seu espírito. Isso, muitas vezes, é na sua carne. É na sua carne. Então, quando você jejua, você amortece esses desejos carnais. Você amortece isso. Então, você enfraquece a sua carne e, portanto, quem sobressai nessa luta é o seu espírito, o homem espiritual. E se ele sobressai, ele não tem nada que amarra ele. É como se o corpo fosse algo que amarrasse o seu espírito e não deixasse ele sobressair naquilo que ele gostaria. Então, você jejua, você abate essa força e aí no seu homem real, no seu homem espiritual, você começa a ter, você pensa que está começando a ter os desejos corretos. Não, eles
estavam ali. Então você começa a dominar a sua carne e você começa a andar no Espírito, e aí, portanto, você consegue fazer o que é certo. Então, uma das coisas que acontece durante o jejum é que você sobressai no seu espírito. E aí o seu contato com Deus e de Deus com você fica mais fácil, sem interrupção, sabe? Você começa a jejuar, e aí a sua carne sai de cena, o seu contato com Deus, e até de ouvir o que Deus está falando, de perceber as orientações espirituais, fica mais fácil, certo? Certo. E também as pessoas costumam pensar, mas eu oro e nada acontece, e quando eu jejuo e oro pelas mesmas coisas, as coisas acontecem. Eu gosto muito de algo que o David Robertson ele fala, que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Isso está escrito na palavra, que Deus, ele não muda, né? Então, quando eu jejuo e quando eu estou orando e nada está acontecendo, e eu jejuo e as minhas orações são respondidas, não tem a ver com Deus. Tem a ver que enquanto eu estou jejuando, a minha carne está sendo amortecida e o jejum quebra a incredulidade da minha carne. Não tem a ver com Deus, porque Deus é o mesmo e Ele está pronto para responder a minha oração. Mas nós precisamos ter fé. E como eu faço para quebrar essa incredulidade? Jejuando. É por isso que as coisas passam a acontecer, porque eu passo a crer mais naquilo que eu estou orando. Exatamente. Então você está aprendendo aí um pouco sobre jejum, um pouco sobre oração em línguas, um pouco sobre adoração pessoal, né? Essas coisas são tudo vida no Espírito, né? É você buscando uma vida no Espírito. Por isso que eu disse, a carne sai de cena e você está buscando a vida no Espírito, no homem espiritual. Você, com essas práticas, você fica em mais intimidade com Deus, e assim também, meu irmão, minha irmã, fica mais fácil dele usar você. Né? Quando nós dizemos usar você, no sentido de Ele quer alcançar a vida das outras pessoas com dons, com manifestações. Ele quer alcançar com dons de revelação, dons de poder, né? Que tem o dom de curar, o dom de operar milagres, o dom da fé. Os dons de revelação são palavras de conhecimento que fala do passado e do presente, palavra de sabedoria que fala do futuro, né? E nós temos também o discernimento de espíritos, que é você ver, ouvir, perceber, sentir dentro daquela dimensão espiritual, tendo visões, escutando, sentindo até cheiro. Às vezes você sente até cheiro, tanto aroma suave, gostoso que vem de Deus, quanto cheiro podre de coisas do diabo, né? Que você percebe que tem ali uma ação demoníaca. Tudo isso, dons do Espírito, né? O discernimento de Espírito, tem o dom da profecia, né? Tem o dom de interpretação das línguas, tem o dom de variedade de línguas. Esses dons, eles começam a ser ativados, né? Quando você começa a entrar em Deus, você entra mais em Deus, essas manifestações, elas passam a operar mais frequentemente na sua vida, né? E você entra nisso, e aí as coisas começam a acontecer de maneira mais forte, certo, Sara? Então, você tem que cada vez mais fazer isso. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero que você mande aí a sua pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda não temos. Nós temos uma pergunta. Temos aí? Explica o que a unção faz você sentir e o que muda em você nesse momento. Pergunta do nosso irmão Luiz Carlos. José Carlos. Quando eu estou sentindo a unção, normalmente muitas pessoas sentem de muitas formas, né? Eu normalmente sinto nas minhas mãos, sinto minhas mãos formigando, mas tem gente que chora, normalmente eu choro também. Tem gente que chora, tem gente que cai, tem gente que não cai, tem gente que sente em outras partes do corpo, mas você sente normalmente uma paz te inundando, né? E você sente mesmo essa unção nas suas mãos. E quando eu estou sentindo essa unção, eu passo a ter um vislumbre, como posso dizer? Eu passo a ver as coisas com muito mais clareza nesse momento, né? O Espírito Santo começa a comunicar coisas pra mim, e eu passo a ver as coisas com muito mais clareza, começo a sentir essa paz e essa unção mesmo nas minhas mãos, que são as minhas mãos formigando, às vezes as minhas mãos geladas, às vezes eu sinto também o meu rosto todo formigando, e são essas as sensações que eu tenho no momento da unção. Amém, glória a Deus. É muito gostoso, né, Sara, sentir a unção. E às vezes quando nós estamos nesse ambiente, porque não é só no nosso corpo, né, às vezes é no ambiente, quando nós estamos nesse ambiente, a gente não quer sair, não é? Imagina quanto mais fundo a gente entra nisso. A Bíblia fala sobre Enoque. Ela diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O que a Bíblia está dizendo? Ele andava com Deus numa certa intimidade, num certo relacionamento profundo, né? E aí, quando a Bíblia fala já não era, é porque assim, Deus, ele entrou tanto em Deus que já não era mais ele,
mas era envolto em Deus, assim, de uma forma, é difícil de explicar, mas eu posso imaginar, pensar, e já não era porque Deus o tomou para si, né, ao ponto dele ter ido embora. Então imagina, assim, o nível de relacionamento, né, que andava Enoque com Deus. Nós falamos também hoje, Sara, né, nós acabamos de falar aí, sobre buscar a Deus por causa da presença. Eu lembro de Moisés. Moisés estava orando, Deus disse para ele assim: Moisés, eu vou, esse povo seu aí, eu vou mandar o meu anjo vai com você, né? E aí eu vou guardar vocês, vou proteger, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Estou mandando essa proteção, estou mandando meu anjo aí, né? Você lembra disso? E Moisés disse para Deus: não, eu não quero isso. Não quero nada disso, eu quero a tua presença. Então assim, falando sobre os resultados da adoração, da oração, da busca, né? E a própria presença. Moisés disse assim: eu não quero saber dos resultados da busca, eu quero saber do Senhor. Porque Deus estava oferecendo, irmã, Deus estava oferecendo para Moisés os resultados da busca, né? Deus estava oferecendo para ele os resultados da busca. E Moisés disse: não, eu não quero saber dos resultados da busca, eu quero a busca, eu quero o Senhor. Então se a tua presença não for conosco, então eu não vou sair nem daqui. Não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco, não é isso? Moisés fez isso, né? Você lembra desse episódio, né? É onde? Pode falar. Falando sobre tudo isso que a gente sente, de onde que vem essa unção? Por que vem? De onde que vem esse poder, né? Existe uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Espírito Santo, porque muitas vezes a gente acaba enxergando o Espírito Santo apenas como uma força espiritual ou como um poder, mas não, ele é uma pessoa e esse poder vem dele. Esse é o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, né? Que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar e habitar dentro de nós. Então, essa pessoa é o Espírito Santo, né? Ele não é qualquer coisa, qualquer força. Ele é uma pessoa que a gente pode se relacionar com ele, né? A gente pode ter uma vida com ele. Eu lembro de quando eu não conhecia, eu já tinha aceitado Jesus nessa mesma época, só que eu ainda não tinha relacionamento com o Espírito Santo, de intimidade. E eu queria conhecer ele. Eu tinha acabado de ler O Bom Dia Espírito Santo do Ben-Hinn, e ele fala muito sobre essa intimidade, né? E eu queria muito conhecer o Espírito Santo, então eu lembro que eu sentei na minha cama e eu falei: Espírito Santo, o Ben-Hinn, né, te conheceu, você se apresentou para ele, e você anda comigo há tanto tempo, há tantos anos, e eu nunca te conheci verdadeiramente, né? Você está comigo, eu nunca te dei a oportunidade de se apresentar de verdade para mim, de te conhecer de verdade. Então eu lembro que eu sentei ali na minha cama com a minha Bíblia, eu falei: eu quero te conhecer, né? Mas eu não sei por onde eu começo, eu não sei como eu faço. E eu lembro que ele me levou até Romanos 8. E ele pediu para eu abrir Romanos 8. E eu lembro que eu tinha aberto em Romanos e eu fui lendo até chegar no 8, e ali fala, o título de Romanos 8 é A Vida no Espírito. E lendo aquilo foi quando ele foi me dando novas revelações de quem ele era. Foi me mostrando características dele em Romanos 8. E eu lembro que eu fui anotando tudo aquilo que estava escrito em Romanos 8, anotando tudo aquilo que ele ia me falando, né? E depois ele foi me levando, acho que em João 16, onde Jesus fala do Espírito Santo, né, do Consolador. E eu fui ali anotando também todas as características do Espírito Santo, daquilo que Jesus dizia sobre o Espírito Santo, e dia após dia eu ia procurando saber mais na palavra quem era o Espírito Santo, né, e o que ele fazia. E foi ali que eu descobri que esse poder é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, né? Essa unção é própria do Espírito Santo. Isso mesmo. Nós temos aqui, Sara, duas perguntas, né, para a gente responder. A Mari, né? Mari é a Mari, bom, é a Mari que está fazendo a pergunta. Ela está perguntando o seguinte: esta unção relatada, é possível sentir algo descendo do alto da cabeça como chuvisco? Essa é a pergunta dela. Eu acho que é possível, sim. Eu nunca senti assim, né? Porque cada um sente do seu jeito. Isso, as experiências são diversas, né? Então, são únicas, né? Cada um sente de uma forma. Mas eu já senti essa unção na minha cabeça aqui, como se estivesse formigando mesmo minha cabeça. Mas eu acho que é possível, sim, porque cada um vai sentir de uma forma, né? Porque não é sobre, ai, Deus vai me dar uma sensação, não é sobre como o seu corpo reage com aquilo que Deus está derramando. Deus derrama uma unção, que é própria dele, mas como você vai reagir vai depender do seu corpo, né? Isso. Tem outra pergunta da Luciana Guimarães. Ela pergunta o seguinte: eu quero saber como fazer. Eu tenho orado a Deus, quero muito orar em línguas e não sei como fazer. Tá, deixa eu responder essa pergunta. Ela falou que ela tem orado e não sabe como fazer. Ela tem orado a Deus, né? E ela quer muito falar em línguas, receber o batismo no Espírito Santo. Deixa eu dizer o seguinte, minha irmã. O batismo no Espírito Santo
ele é garantido para todos os cristãos, todos sem exceção, né? Todas as pessoas que aceitaram a Jesus têm direito, você tem que saber isso, tem direito de falar em línguas, de receber o batismo no Espírito Santo. Todos, sem exceção, tá bom? Então aí as pessoas pensam que é um grupo seleto, né, de cristãos que vai receber o Espírito Santo porque se consagra mais, porque ora mais, porque busca mais. Então esses são dignos de receber o Espírito Santo, ao passo que se o crente lá não estiver muito se consagrando, muito orando, ele não vai receber. Não é verdade, tá bom? É o direito de todos os cristãos. Aí você pergunta, legal, pastor, legal, mas e agora? O que eu faço? Vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí, o que acontece? É uma coisa espiritual que você recebe. Se você está orando, como você disse, tem pedido a Deus, né? Tem orado a Deus, você falou. Se você tem orado a Deus e pedido o batismo do Espírito Santo, eu te digo que ele está respondendo também, né? Aí você diz, pastor, ele está respondendo, mas eu não estou falando em línguas. Eis aí o ponto. O ponto é, você fala em línguas. Porque você está pensando que vai pegar, que o Espírito Santo vai pegar você, né? E de repente você vai se ver falando em línguas. Não é assim, tá? Você fala assim, pai, se você estiver aí, e qualquer pessoa que estiver me ouvindo agora, fizer isso agora, vai receber o Espírito Santo. Você está aí no seu lugar, e você diz, pai, eu entendi a sua palavra, o batismo do Espírito Santo é para todos os cristãos, eu sou um cristão ou uma cristã, então eu quero o Espírito Santo, e eu recebo ele aqui nesse lugar em que eu estou agora, no nome de Jesus, eu recebo ele. Tá bom, e agora, pastor? E agora? Você fez isso? Beleza. Deus promete te responder, e ele promete, se o filho pedir pão, não vai dar uma pedra, tá bom? Ele promete isso. Então assim, tendo em vista que ele está respondendo, o que tem que acontecer? O que acontece a partir daí? Línguas está dentro de você, porque é o mesmo Espírito Santo. Então o que você faz? Solta para fora, deixa sair essas línguas, ok? Deixa sair pela sua boca, tá bom? Deixa sair as línguas, mesmo no seu quarto, não tem ninguém por perto, coloca lá um louvor, uma adoração, uma música bem alto, tá bom? Para você ficar mais à vontade e começa a falar em línguas. Porque assim, se Deus está te atendendo, basta você dar o seu passo, que é um passo seu, um passo de Deus, um passo seu, um passo de Deus. Na verdade começa com Deus, né? Aí o seu passo é, pai, então eu quero isso. Tá bom? Você quer? Então toma aí. Beleza, você recebeu? Então agora é a parte de você falar. Começa a falar em línguas. Se eu fosse você, eu começava a falar em línguas imediatamente. Tem muita gente que me procura, né? E é pena que eles me procuram somente no WhatsApp, e aí eu não tenho como ajudar de uma maneira mais próxima. Mas agora falando assim, é mais fácil. Eu posso dizer para você assim, você pode receber o Espírito Santo na hora que você quiser, na onde você estiver. Você pode receber. Você começa a falar em línguas. Por exemplo, eu vou te dizer, eu sou batizado no Espírito Santo, a Sara também. Tá? E às vezes as pessoas, eu cresci numa igreja evangélica e a gente pensava que a gente falava em línguas quando o Espírito Santo vinha sobre nós e pegava a gente. Não é assim. Eu estou falando com você, não estou pensando em línguas, não estou pensando o que falar, mas eu porém vou começar a falar em línguas agora. Eu posso falar em línguas a hora que eu quiser. Por quê? Porque eu recebi o batismo. Você pode receber da mesma forma, você não tem que pensar nas palavras que vai falar, porque não é você. Você sabe, é por isso que você consegue orar em línguas. Nós que oramos em línguas conseguimos orar em línguas e pensar qualquer coisa. Eu consigo pensar numa pizza orando em línguas. Eu consigo pensar. Por quê? Porque a minha mente fica infrutífera, é o que a Bíblia diz. Então, quando eu estou orando em línguas, eu nem estou pensando na próxima palavra que eu vou falar. Não estou pensando. Eu simplesmente vou falando e aquilo vai saindo. E eu consigo pensar neles aqui que estão nessa sala, olhando para eles aqui. Eu posso estar orando em línguas e me concentrado ali, lendo o quadro que está ali. Eu posso fazer isso. Por que eu estou te dizendo? A nossa mente não tem nada a ver com a oração em línguas. Então, quer dizer, os nossos pensamentos não tem nada a ver com a oração em línguas. Você pode orar em línguas aí onde você está. Você mesmo, minha irmã, você pode orar em línguas agora mesmo aí onde você está. Ela está dizendo, eu já recebi, sou de outra igreja, mas quero e não sei orar em línguas. Você precisa começar aí. Você precisa começar a orar em línguas no seu quarto, aí onde você está, ou na igreja. Você deve começar. Agora, o Espírito Santo está com você. Então fala para ele, pai, me ajuda, me ajuda. Eu quero entender. Edson Conceição Oficial e escutar essas mensagens para aprender mais um pouco sobre isso. Tem uma série lá que eu trabalho de uma maneira mais esmiuçada,
que chama Vida no Espírito, Oração em Línguas. Vida no Espírito, oração em línguas, tá? A parte 1 eu explico muito bem sobre essa questão. Depois você vai na parte 2 e assim por diante, você vai receber. Eu estava dando uma aula na Igreja Verbo da Vida de Barueri, naquela época, uns 3, 4 anos atrás, né, ensinando esse assunto e as pessoas na sala receberam. Nós oramos por eles lá e receberam. Na verdade, eu já fui em tantas igrejas e tantas pessoas receberam depois do ensino. Porque o que atrapalha as pessoas de receber é o ensino errado. E o que ajuda as pessoas a receber é o ensino correto. Então o ensino correto vai ajudar as pessoas a receber. Escuta lá, minha irmã, e vocês que estão aí, escuta a mensagem no meu canal, Edson Conceição Oficial é o meu canal, tá bom? No YouTube, escuta a mensagem Vida no Espírito, tá bom? Coloca lá e você vai ouvir a parte 1, você vai ver que vai ser fácil, você vai orar em línguas no seu quarto, tá bom? O que mais que temos aí? Nós estamos no finalzinho já, a live já vai fechar porque no Instagram só pode 1 hora. Sim, é verdade. Então, eu queria dar algumas dicas práticas de como você entrar numa vida no Espírito, né? Para você que está começando nessa vida ou ainda não começou a se relacionar com Deus, eu queria falar para você começar primeiro se relacionando com o próprio Espírito Santo, né? Que é uma pessoa, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo pelo qual vocês foram selados. Então, se ele pode se entristecer, quer dizer que ele pode se alegrar também. É verdade. Então, ele é uma pessoa, né? Ele não é apenas uma paz que eu sinto ou uma força que eu sinto, não, ele é uma pessoa. Então, se relacione com a pessoa dele, que aquilo que ele tem vai se manifestar na sua vida. Eu não posso querer me relacionar com meu pai só por causa daquilo que ele tem e não querer me relacionar por quem ele é. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, e é claro que ele é o poder também, ele é a unção, mas eu preciso me relacionar com a pessoa dele. Então eu busco quem ele é, eu busco a Deus por quem ele é, e as outras coisas são resultado de uma vida no Espírito. A palavra diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu busco o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e por ele eu sou guiada, né? Então eu preciso, antes de tudo, buscar quem ele é, e aquilo que ele pode me dar, os resultados que eu posso ter de uma vida no Espírito são consequência, são apenas consequência. Então, são essas 5 práticas que nós temos na vida no Espírito, que é oração em línguas, a leitura da palavra. Uma vez eu li uma frase que eu gostei muito, que é: a oração em línguas, ela te enraiza você na palavra, né? Então, se eu não tenho palavra, eu vou ficar orando, claro que ela vai me levar a um lugar até certo ponto, mas eu preciso também juntar a palavra com isso, né? Então, eu preciso jejuar, orar em línguas, ter essa vida de oração, ter essa vida de adoração e todas essas coisas que transformam a minha vida. Porque a palavra garante que isso vai transformando você de glória em glória. Amém. Então, gente, nós estamos quase terminando aqui. Deixa eu te dizer, no meu canal tem 36 mensagens sobre oração em línguas, 10 mensagens sobre jejum, muitas outras mensagens sobre adoração pessoal, adoração e várias outras mensagens sobre diversos assuntos. Aproveita lá no canal, aqui no canal Verbo da Vida, no nosso canal também Verbo da Vida Pirituba, no YouTube, também tem várias mensagens, não só minha, mas dos ministros do Verbo da Vida de Pirituba, tá bom? Acessa lá, tá bom? Curta as nossas páginas, a nossa página no Instagram Verbo Pirituba, a nossa página no Facebook Verbo da Vida Pirituba, tá bom? No YouTube 2 canais, Verbo da Vida Pirituba e o canal do pastor Edson Conceição, tá bom? Edson Conceição Oficial. Estamos chegando ao fim, né, Sara? Eu queria indicar também 2 livros que eu acho muito bons sobre esse assunto. Que o primeiro é O Andar no Espírito, Andar no Poder, do David Robertson. E o segundo que é o Crescendo Espiritualmente, do Kenneth Hagin, que muito fala bom sobre isso que a gente falou aqui, né? Exatamente, 2 livros bons. O primeiro livro do Kenneth Hagin que eu li em 1990 de Deus. Kenneth Hagin, pai. Então eu li aquele livro e revolucionou a minha vida. Depois eu quis ler os livros dele que tivesse no Brasil e graças a Deus eu tenho todos, se não quase todos os livros do Kenneth Hagin, que são maravilhosos. Depois eu li os Kenneth Hagin Jr., T.L. Osborne, né? Pessoas maravilhosas, né? Então nós temos também no nosso ministério a Rema Brasil Publicações, né? Que tem bastante livros do acabar, porque não vai dar nem para responder aqui a próxima pergunta, porque o Instagram ele finaliza agora, tá bom? Gente, é isso aí, nós vamos deixar vocês aí, compartilhe essa live aí, tá bom? Para que as pessoas possam ver, certo? É isso. Então tá bom, ficam na paz aí, Deus abençoe e até a próxima no domingo que vem às 18 horas.